Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receitinha de fácil venda para você ganhar muito dinheiro, hein? Vamos fazer um bolo gelado de chocolate que, meus amores, é sucesso de vendas e de sabor também. Mas ó, não é só uma receita de fácil venda não, tá? Se você quiser fazer para sua família também pode. Se você já gostou da sugestão, já deixa ó, o joinha e já se prepara para fazer a receita. Bom, a gente começa essa receita com a massa do bolo. Ó, vou usar o liquidificador nesse primeiro momento. Vou colocar ó, ovos inteiros e ó, sempre ingredientes em temperatura ambiente. O óleo, já vou colocar também o açúcar refinado. Bom, agora a gente vai bater tudo muito bem, até ele ficar bem misturadinho. Prontinho, ó, já ficou tudo misturado. Agora sim, eu não gosto de bater tudo no liquidificador. Gosto sempre de misturar numa tigela maior, assim, ó, que ela tem bastante espaço e incorpora bastante ar e aí fica aquele bolo bem fofinho. Bom, para misturar mais fácil, incorporar bem aqui a farinha de trigo e o chocolate em pó, eu vou misturar os dois aqui, ó, numa vasilhinha. A gente vai alternando aqui essa misturinha de farinha de trigo com chocolate e a água levemente morna. Não pode estar muito quente, tá? E aí, gente, já baixou o nosso aplicativo Receitas da Naka? Então não perde tempo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você baixar aí no seu celular e aproveitar muito as nossas receitas. Bom, gente, agora por último a gente coloca o fermentinho para bolo. Coloca, mistura delicadamente. O fermento a gente não pode bater muito, tá? É só misturar mesmo, ó. Misturou, tá pronto. Não mexe mais. Olha só que massa mais linda! Bom, vou deixar aqui do ladinho e a gente já vai montar aqui as nossas marmitinhas. Bom, para marmitinha aqui, eu vou usar essa daqui no tamanho de 220 ml. É marmitinha daquelas ó, simplesinha que a gente encontra em qualquer loja de confeitaria. Muito simples e econômica também. É uma embalagem prática e barata. Essas marmitinhas não precisam untar com manteiga e nem óleo. Então aqui é só a gente despejar. Aí tem uma dica. E para ficar tudo igualzinho, do mesmo padrão de tamanho, eu vou pesar cada marmitinha aqui com mais ou menos 80 gramas de massa. Bom, aqui já preenchi as forminhas, agora a gente já pode levar para o forno. Forno, enquanto eu estava preparando aqui, eu já fui deixando ela pré-aquecendo a 180 graus. E ó, vai ficar por cerca de mais ou menos uns 30, 25 minutos. Nota que em cima ele vai ficar levemente dourado. E aí faz o teste do palito. Espeta o palitinho no meio da massa. Saiu sequinho? Tá pronto, já pode retirar do forno. Bom, gente, agora vamos fazer a cobertura do nosso bolo. Para cobertura, a gente vai precisar de leite. Vou colocar aqui na panela. Vou dissolver aqui o amido de milho. Faz já nesse momento, para não ficar com as pelotinhas de amido de milho, tá? Ó, veja como ela mistura bem facilzinho aqui, ó. Tá tudo dissolvido. Agora sim a gente coloca o restante. Coloca o leite condensado, chocolate em pó, manteiga ou margarina, sempre ó, sem sal. E chocolate. Chocolate em barra, chocolate em gotas, aí você escolhe. Aqui a gente mistura muito bem antes de acender o fogo. Fogo baixo e a gente vai mexer aqui sem parar. Tem que mexer sem parar, até ficar grossinho. Sabe aquele creme bem cremoso. Bom, gente, aqui, olha, veja que tá borbulhando, né? E já ganhou mais consistência. Aqui a gente mexe sem parar por mais uns 8 minutinhos, só para garantir que não ficar aquele sabor característico do amido de milho. E ó, mexe, mexe, ele vai engrossar ainda um pouquinho mais. Daqui a pouco tá pronto. Agora sim, já tá prontinho aqui, já ficou um creme bem bonito, bem brilhante. Agora eu vou colocar numa vasilha para esfriar mais rápido. Agora, olha só, a gente vai colocar aqui o plásticozinho em contato aqui, ó. Gruda bem aqui para não formar aquela película em cima.
Todo creme que leva amido de milho, eu falo sempre pra vocês, forma aquela película quando esfria. Então quando a gente faz assim, não forma, fica bem lisinho. Pronto, aqui a gente vai deixar esfriando e já vou pegar o bolo pra você ver. Olha só, meus amores, ó, o bolo já assou. Enquanto o nosso bolo agora vai esfriando aqui um pouquinho, a gente já vai preparando a calda pra gente colocar aqui nesse bolo. Vai ficar um bolo bem úmido e gostoso. Então, na panela a gente vai colocar o leite, açúcar refinado, chocolate em pó ou cacau em pó. Esse daqui também eu tô usando o chocolate 50%, tá? Ah, eu quero fazer com achocolatado, pode fazer. A diferença é que o achocolatado vai ficar mais clarinho e vai ficar um pouco mais doce a calda, tá? Pra ela ficar bem cremosa essa calda, eu vou colocar o creme de leite. Esse creme de leite é aquele creme de leite de caixinha. A gente mistura tudo muito bem e já acende o fogo. Fogo baixinho, a gente vai misturar até ficar uniforme. O chocolate, veja que ele demora para dissolver assim mesmo. Você vai mexendo aqui, ele vai aquecendo, aí ele vai dissolvendo. Bom, gente, a calda aqui ó, já tá pronta. Eu vou apagar o fogo. Essa calda aqui é bem rapidinha. Ó, viu que tá tudo bem dissolvido? A gente já retira a panela do fogo e deixa esfriando um pouquinho. Não coloque a calda muito quente sobre o bolo, tá? E você que assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu, gente, não paga nada, de graça. Ó, é só você clicar no botãozinho inscreva-se. Ativa o sininho também. Ativar o sininho é importante pro YouTube te lembrar que tem vídeo aqui te esperando. Assim você não perde nenhuma receita. E olha que tem tanta receita gostosa pra você fazer em casa, pra sua família, pra você fazer e vender e ganhar dinheiro também. Então, ó, super delícia, hein? Então não deixa de se inscrever. Bom, gente, olha, para penetrar bem aqui a caldinha, a gente vai, ó, usar um canudinho aqui. Pode ser também palitinho de churrasco, garfinho, mas esse daqui vai deixar uns furos maiores e vai conseguir com que penetre mais facilmente a calda, tá? Porque essa calda ela é cremosa. Agora a caldinha aqui, olha só a textura dela. Olha como ela fica, uma caldinha bem cremosa. Imagina isso aqui no bolo gelado. Olha que delícia! Então aqui a gente vai colocando uma concha em cada um deles e a gente vai pesar mais 60 gramas, ó. A ideia aqui é que esse bolo fique extremamente úmido, bem saboroso. Aqui para cobertura, olha só a cremosidade, gente. Aqui esfriou já, né? Lembra que tava bem quente, tava molinho, ó. Depois que ele esfria, ele chega nesse ponto aqui, ó, bem cremoso. Cremoso e brilhante também, ó. Ó, agora aqui eu vou colocar na manga de confeitar. E a minha dica é não colocar muito não, tá? Vai trabalhando de pouquinho em pouquinho para não aquecer com a sua mão, tá? Na hora que você vai apertando aqui. Ó, o bico, eu vou usar o bico 1M da Wilton, mas não necessariamente precisa ter um bico, tá? Se você não tiver, é só cortar a pontinha do saco de confeitar e confeitar ali, tá bom? Bom, para decorar aqui nossos bolinhos, a gente vai usar aqui, ó, granulado de chocolate ao leite e granulado de chocolate branco. Aí, gente, fica muito a sua escolha, tá? Quer decorar com morangos também? Pode decorar com morangos. Quero decorar com bombons? Pode decorar também. A verdade é que fique assim do seu gosto e que seus clientes gostem também. Eu vou decorar aqui, ó, fazer um mix aqui, ó, desses 3 ingredientes aqui. Vai ficar bem lindo. Prontinho, meus amores, olha só, bolos todos já decorados, prontos para levar para a geladeira. Ó, a gente vai deixar na geladeira por cerca de umas 2 horinhas e aí sim você pode levar para servir. Ah, gente, para ficar bem armazenadinho na geladeira e facilitar na hora da venda também, do transporte, né? Você pode, ó, colocar a tampinha. Tem vários tipos de tampa, tem aquela que é mais fechadinha e tem essa daqui que é plástico, ó, que você consegue ver o que você tá comprando. Você coloca aqui, ó, e é só fechar. E olha só, meus amores, que belezura!
bem protegidinho aqui e fácil, ó, de você transportar também. Ó, com um bolinho desse, eu não quero mais nada nessa vida. Meu Deus do céu, esse bolo ele tá assim, ó, chega a desmanchar de tão úmido. Incrível! A massa aqui, ela tá bem macia, úmida. Essa caldinha cremosa ficou incrível. E a cobertura aqui, ó, de brigadeiro. Ai, gente, que maravilhoso! É sucesso, meus amores! Gente, essa receita aqui renderam 11 potinhos assim, ó, 11 marmitinhas como essa, pesando cada uma 250 gramas, tá? Aqui, como eu não tinha as 11 marmitinhas, fiz uma maior, aqui, ó, de 500. Então, ó, quando você for fazer, são 11 marmitinhas, tá? A validade é de 5 dias armazenado na geladeira. É um bolo gelado, é um bolo de geladeira para comer assim geladinho, refrescante, tá? Dá para congelar também. Para congelar, você vai colocar assim, ó, sem a decoração do morango, no freezer por até 30 dias. Olha que legal. E para descongelar, descongelar assim, colocando na geladeira, no refrigerador lá embaixo, né? E deixa descongelando naturalmente. Ah, outra coisa super importante também que vocês vão me perguntar é o preço. Para calcular o preço desses bolinhos aqui na marmita, eu vou falar para vocês baixarem o aplicativo. Esse aplicativo que eu falo sempre para vocês, ó. Por quanto vender a dica da Naka. E é só você calcular essa receitinha aqui, colocar o valor ali que você gastou para cada ingrediente e ele vai calcular direitinho por quanto você pode vender. E o legal é que você não corre o risco de perder dinheiro, de não calcular direitinho lá para você ganhar aquele lucro bom, tá bom? É de graça também, não precisa pagar nada por isso. Aí, para quem não vai fazer para vender, dá para fazer também, tá? Uma forma de 20 por 30, só montar ali do jeitinho que eu fiz aqui nas marmitinhas e tá pronto para servir para a família. E agora é com vocês, mãos à massa e ganhem muito dinheiro aí no Faça e Venda. Espero muito que vocês tenham curtido essa receita, ó, deixa o joinha, comenta também, quer ver mais receitas diferentes aqui, ó, de Faça e Venda, já pede que a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Combinado assim? Beijo, super especial no coração e até lá. Tchau!